Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Bebendo da Fonte. Desde já agradeço a sua audiência, a sua atenção, tá? Eu espero que verdadeiramente eu possa ser usado pelo Espírito Santo de Deus para poder trazer algo de valor para a sua vida e que possa construir algo importante para você, amém? Vamos orar primeiramente, antes de a gente começar os nossos estudos de hoje. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu estou aqui, meu Pai, me rendendo ao Senhor. Peço ao Senhor, meu Deus, que a partir deste momento, que o Senhor possa utilizar, meu Deus, todas as minhas faculdades mentais, os meus sentidos, meu raciocínio, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor me concedeu como imagem e semelhança do Criador. Deus, eu peço ao Senhor, o Teu Santo Espírito, que entre dentro da minha vida neste momento e faça morada. Que o Espírito Santo de Deus possa transmitir, meu Pai, como diz na Tua palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que não seja a minha boca, as minhas palavras, mas que seja inspiração divina neste programa, meu Pai, para que essa mensagem possa ser compartilhada com os irmãos e alcançar o maior número de pessoas possíveis e principalmente que a Tua palavra dê fruto e fruto que permaneça. Amém, meus irmãos? Então, para a gente contextualizar, nós terminamos o tema liderança, né? Ele sempre vai vir à tona, amém? Porque nós somos chamados para liderar, né? É um propósito divino para nós na terra, tá, meus irmãos? Então, se você não é um líder, uma pessoa que influencia, né? O líder do lado positivo, não aquele que manda, não é chefe, né? As organizações, as empresas dos dias de hoje estão procurando e têm procurado cada vez mais pessoas que são líderes, verdadeiros líderes, tá? Os verdadeiros líderes são aqueles que eles têm a clareza, têm a humildade, detêm o conhecimento, mas não todos, sabe que ele aprende e pode aprender com todas as pessoas. Ninguém tem tão pouco que não possa ter algo para nos ensinar. Amém, meus irmãos? Então, eu peço desde já para você, se você tem algo a acrescentar neste programa, nesse episódio, fique à vontade, escreva nos comentários aí, tá? Compartilhe esse conteúdo se a gente entregar algo de valor para você, tá? Não deixe de forma alguma a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, a mensagem que Deus está querendo passar, parar em você, amém? Seja um canal do poder de Deus, um canal da voz de Deus, um canal do Evangelho, amém, meus irmãos? No mundo de hoje nós temos várias tragédias, muitos meios de comunicação já transmitindo coisas que não acrescentam a vida de ninguém, né? Tragédias, tristezas, dores, né? E tudo isso vem minando o centro das nossas emoções, a nossa alma, nosso emocional, né? O nosso QE, que é o coeficiente emocional, né? Nossa inteligência emocional vem minando a cada dia. Então, todas as setas do inimigo no meio, seja nos jornais, seja nos vídeos que a gente assiste, né? Seja na pessoa que está colocando coisas negativas na nossa vida, são coisas que minam a nossa fé, minam ou impedem a gente de enxergar, ter a certeza e a fé daquele que Deus nos chamou para ser, para fazer nessa terra, amém? Então, vamos começar aqui mais um estudo, tá? Esse estudo, meu irmão, nós vamos sempre ter o termo liderança vindo à tona, como eu já mencionei, mas ele é um estudo mais para o lado do conhecimento bíblico, amém? Nós terminamos a parte de liderança, falamos propósito, missão, visão, valores, princípios, né? Detalhamos diversas coisas aqui, né? A importância da Bíblia, de aceitar Jesus, de ser batizado, a importância do Evangelho, da família, tá? Então tudo isso a gente colocou, a gente entregou de alguma forma nos episódios anteriores. Não deixe de assistir os episódios anteriores, são episódios complementares, amém? Bom, vamos iniciar aqui, nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir o Salmo 138, amém? Vamos ler, depois a gente medita na palavra de Deus, amém, meus irmãos?
Salmo 138, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos lá. Salmo 138. Vamos ler a partir do verso 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses, letra minúscula, cantarei louvores a ti, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei, e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Amém? Até aqui, tá bom. O verso 3 também acho importante, vamos ler só o verso 3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Amém, meus irmãos? Então vamos meditar agora na palavra de Deus. Salmo 138. Eu louvarei ao Senhor, engrandecerei, adorarei ao Senhor de todo o meu coração. Tá? Então aqui é algo que é verdadeiro. Amém, meus irmãos? Você já deve, nós nos relacionamos com várias pessoas no nosso dia a dia, seja um amigo de trabalho, seja um esposo, um filho, né? E etc. Pessoas que muitas das vezes elas soltam palavras que não são verdadeiras, concorda? Às vezes a pessoa fala, não, eu te amo, eu gosto de você, mas quando você vira as costas, a pessoa bate assim, esse aí não vale nada, o crentinho. Você entendeu, meu irmão? Então, por isso que o salmista aqui, é um salmo davídico, ele começa falando, eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Aqui ele está falando assim, de todo o meu coração, o meu entendimento, eu adoro ao Senhor, eu coloco o Senhor verdadeiramente no meu coração. Amém? E aqui ele fala diante dos deuses, porque naquela época você tinha vários deuses, meu irmão. Era uma era de vários deuses, né? As pessoas faziam deuses de vários tipos de materiais distintos e adoravam, né? E deixavam de adorar o verdadeiro Deus, tá? Então aqui o rei Davi, ele menciona, eu louvarei de todo o coração, inclusive diante de deuses que não são deuses. Amém, meus irmãos? Por quê? Para que o povo também compreenda que o Davi honrava ao Senhor, independente da circunstância, independente da pessoa que estava ali próximo de Davi, independente da posição, da autoridade, Davi adorava e louvava o Senhor. Davi estava assim, independente de onde eu esteja, do meu trabalho, independente se eu estiver na frente do meu chefe, na frente de alguém, eu louvo ao Senhor, porque eu te louvo de todo o meu coração. Amém? Então Davi tinha um amor genuíno, verdadeiro para com Deus, tá? E que ele fala, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei. Amém? Ou seja, Davi tinha montado um templo, inclusive para a arca. Quando Davi levou a arca de volta para Israel, Davi montou uma tenda para deixar a arca, né? Aquela época lá, os templos ali, né? Eram montados tendas, tá? Então ele montou ali um lugar para poder adorar, e está ali a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então o Davi falava, eu me prostrarei, ou seja, mesmo eu sendo alguém que é um rei, que é conhecido, que tem autoridade, tem poder, eu me prostrarei para que todos saibam que eu me rendo ao Senhor, ao verdadeiro Deus. Amém? Então presta atenção, aqui nós estamos vendo alguém que está na extrema bonança nessa época, alguém que já tinha uma posição de destaque, e ele fazia questão de demonstrar para as pessoas, ou seja, o Davi, ele não só apenas amava ao Senhor, Davi sabia que o que ele fazia influenciava pessoas. Aí eu pergunto, o que você tem feito para com Deus ou para com as pessoas? Verdadeiramente transmite o amor, o seu louvor, a sua adoração a Deus? Amém? Olha que profundo, meu irmão. Em tudo que você fizer,
Dê graças ao Senhor. Coloca o Senhor em primeiro lugar, amém? Aleluias. Então, eu vou citar algumas coisas aqui que são algumas curiosidades bíblicas, tá? São curiosidades, por quê? São coisas que a gente não vai trazer no público, né? No púlpito, não vai trazer no culto, tá? Então são coisas mais da literatura, né? Coisas mais eruditas, né? Que a gente não cabe a gente trazer num dia de pregação, amém? Então tá bom. Em índice e citações bíblicas é comum o uso de abreviaturas para se referir aos textos bíblicos. Um dos formatos convencionais segue o padrão abaixo. Então você tem aquelas abreviações, né, que a gente está ensinando, por exemplo, Salmos, SL, 2 pontos, né? Então eu sei que a maioria dos irmãos hoje, alguns, né, sabem disso, mas aqui a gente tem que falar para um público geral, tá? Inclusive para os que não conhecem a Bíblia ainda, né? Apesar que é o livro mais lido do mundo. Então você tem ali as abreviações, 2 letras, né? Salmos, por exemplo, SL, os 2 pontos, né, que separam o capítulo dos versos. O hífen indica uma faixa contínua de versos. Então aqui nós lemos SL 138, 2 pontos, 1 traço até o 3, né? Quer dizer que nós lemos o Salmo 138, Salmo capítulo 138, versos 1 até o 3, amém? A vírgula indica uma sequência não contínua de versos. Então quando você vê assim, Salmo 38, 1-3, vírgula, 10-15, aí nós teríamos que vir aqui, né, e ler do verso 10 até o 15, tá? Então estou trazendo essas informações aí para você poder se aprimorar um pouco mais. O ponto e vírgula indica um novo capítulo do mesmo livro, ou não. Então, por exemplo, Salmo 138, 1-3, ponto e vírgula, Salmo 139. Então, você usa isso de uma forma correta, tá? Uma pontuação correta, né? Ortográfica, para você poder citar textos, tá? Textos bíblicos. Ok. Então aqui nós temos algumas curiosidades, alguns livros. Você tem ali 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Então você sempre usa um número antes dessa abreviação, né? Dessas 2 letras, tá bom? Capítulos e versículos. Bom, a divisão bíblica em capítulos só vai acontecer no ano de 1250. Olha só, antes de Cristo. Por quê, meu irmão? Você tinha pergaminhos que tinham todo esse texto, tá? Então era difícil você ter uma separação de quem ou quais os autores que escreveram, né? Uma separação ali da ordem cronológica, né? Que separava esses textos bíblicos, tá? Então pensa que hoje a gente tem uma Bíblia aqui que está toda composta, né? Está toda junta com os livros, né? Bonita, enfim. Naquela época não. Pensa em você ter ali, tinha-se os escribas, né? Que iam escrevendo ali as partes inspiradas por Deus. A gente vai ver também que tem partes que o consenso não considerou como inspirado por Deus, tá? Então, antigamente era o meio que eles registravam, tá bom, pessoal? Então, nós podemos ver que nós tínhamos escribas naquela época, né? Pessoas que iam guardando a história, os acontecimentos dessa forma. E a gente vem evoluindo a cada ano, né? A divisão da Bíblia em capítulos só vai acontecer no ano de 1250, pelo cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano. Alguns pesquisadores atribuem essa divisão também a Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, e mais tarde arcebispo de Cantuária, em 1227. Em 1525, Jacob Ben Henry
na Bíblia Bloomberg, em Veneza, havia dividido o Antigo Testamento em versículos. O Novo Testamento foi dividido em versículos em 1551, por Robert Stephanus, um impressor de Paris. Então, veja, essa separação vai acontecendo de forma a facilitar a nossa compreensão de hoje. É normal do ser humano, Deus deu a capacidade do ser humano de raciocinar e de discernir as coisas, né? De criar métodos, meios para poder aprender de uma forma mais eficiente, melhor e organizada. Amém, irmãos? Então, tudo isso aqui foi feito em prol do resultado que você tem hoje, né? Da Bíblia como você tem hoje, tá? Mas na própria Bíblia nós já trouxemos no Bebendo da Fonte: ai daquele que mudar ou alterar alguma palavra desse livro da revelação de Deus. Amém? Ai daqui, tá, meu irmão? Então aqui foram feitos de forma séria, tá? Então, um impressor de Paris que publicou a primeira Bíblia Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. Então aqui é um pouquinho da história, amém? Então, alguns termos importantes e seus significados. Nós temos alguns termos importantes, né, que a gente pode ouvir aí nos debates, nos meios acadêmicos, nos estudiosos, tá? Então são terminologias que podem aparecer e os irmãos, muitas das vezes, é claro que você não vai utilizar no seu dia a dia, né? Mas quanto mais você aprende da palavra de Deus, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você vê que você não compreende a profundidade disso que foi entregue por Deus, tá? Quanto mais você estuda, mais você busca, né? E nessa Bíblia minha aqui mesmo, que é uma Bíblia NVI, tá? Então nós temos aqui algumas notações, né? Que auxiliam nos estudos, tá? Tem uma ordem cronológica aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Então nós temos aqui o Antigo Testamento, nós temos aqui a história bíblica, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 2500 antes de Cristo, né? As datas são aproximadas, tá? Então nós temos aqui a ordem cronológica da Bíblia. A gente consegue ver, né, como que é grande este período em que a Bíblia foi escrita e inspirada. Então, por exemplo, nós temos aqui Gênesis, né? Aqui na minha ordem cronológica do Antigo Testamento. Aqui você não tem uma data de Gênesis 1, a queda em Gênesis 3, o dilúvio em Gênesis 6 a 9, a Torre de Babel em Gênesis 11, aqui eu tenho, né? Os patriarcas aqui a gente já começa a ter uma data, né? Porque com os estudos achados históricos, enfim, eles conseguiram elencar aí uma data, tá? Então, a história bíblica aqui dos patriarcas, que já é lá em Gênesis 12 até os 50, é 2500 antes de Cristo. Olha só como é que nós temos um período grande, né? E aqui a gente tem até o Novo Testamento aqui, que é 30 depois de Cristo, né? Então nós temos aqui até essa data, mais ou menos aí, os registros da Bíblia, né? Da história bíblica, ok? Então nós temos alguns termos aqui que são importantes seus significados. Antilegômena significa falar contra. São os livros bíblicos que em certa ocasião foram questionados por alguns. Então, nessa composição bíblica, nesse estudo, nesse consenso bíblico, né, nós temos alguns textos antilegômenos, que são textos questionados por alguns. Amém? Temos os evangelhos também apócrifos, tá? Significam escondidos ou duvidosos. São livros não bíblicos aceitos por alguns, tá? Mas rejeitados, podem ser aceitos por alguns e rejeitados por outros, né? Mas o consenso é que são evangelhos que não
não tem um consenso de serem inspirados por Deus, tá? Então, resumindo para vocês o significado, seria esse, tá bom? Tanto que nós temos aí Bíblias, aqui eu não quero falar de nenhuma religião, mas você pode pesquisar, nós temos livros, por exemplo, que tem numa Bíblia de uma determinada religião e não temos na nossa Bíblia, né? Na Bíblia protestante, tá? Por exemplo, Tobias, né? A gente não tem, tá? São evangelhos aí não canônicos, tá? Não canônicos, não considerados como evangelhos canônicos. Então a gente tem esses livros aí que são livros meio duvidosos. Vou pegar um outro exemplo aqui que são os Mormons. Então, por exemplo, nós temos os Mormons. Eles têm alguns livros bíblicos em que mencionam que Jesus era casado, né? Inclusive com mais de uma mulher. Então, por que você tem que conhecer a verdade para ela vos libertar, né? Porque você pode ir em um lugar, você começa a escutar uma coisa e fala, Deus me dá um entendimento aí, isso aí não está de acordo com o que a gente compreende como a tua palavra, não. Tá bom, irmãos? Então, o conhecimento que nós estamos passando aqui é para você verdadeiramente fazer a sua interpretação, você ter um conhecimento cristão mais aprofundado, inclusive para você poder saber se a pregação está sendo pregada conforme a verdade ou se a verdade está sendo distorcida. Amém? Então, nós temos o canon, né, do grego canon e do hebraico canon, regra, lista autêntica dos livros considerados como inspirados. Então, são os livros canônicos. Temos os livros apócrifos e temos os livros canônicos, né? Que são os livros considerados como livros inspirados, tá? Então, pensa o seguinte, naquela época em que Jesus, antes de Jesus e quando Jesus veio na Terra, nós tínhamos vários escribas. Era uma época em que a escrita, o registro, ele era famoso naquela época, tá? Quem sabia escrever, mandar mensagens, por exemplo, né? Era um trabalho da época, tá? Então pensa naquela época, eu quero escrever uma carta para o meu irmão que está na cidade vizinha, vou pedir alguém que está viajando para lá para mandar para ele uma carta, né? Então, os escribas naquela época, tinham os escribas profissionais, era uma profissão, né? Que eles começavam a registrar as coisas, tá? E aqui nós temos registros que foram encontrados, datados da época, que não são considerados livros canônicos, tá? Ou registros considerados bíblicos, ok? Por diversos motivos, inclusive por interligação com outros livros, outros estudos da época, tá? Por exemplo, livro de Reis, né? Que nós temos também a história dos reis. Não é um livro bíblico, mas é um livro que consegue elencar com livros bíblicos. Nós temos também livros da época em que eram escritos, mas que eram assim percepções de pessoas, tá? Não eram escritos ou transcritos com inspiração dos profetas. Amém, meus irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Epístolas são outro termo, né? São as cartas. Então, as epístolas de Paulo são as famosas, né? São as cartas às cidades, às igrejas, tá? Então, Paulo principalmente escreveu bastante. Evangelho, né? Que significa caminho, boas novas. E nós temos outros termos também, paráfrase, né, que é uma tradução livre e consulta, onde o objetivo é traduzir a ideia e não as palavras. Então nós temos uma técnica para poder traduzir a ideia e não somente as palavras. Pensa, qual que é o idioma original da Bíblia que foi inscrito, que estava nos manuscritos? Não é o português, não é o inglês, né? Nós temos muita coisa hebraica e aramaica. Então, a paráfrase é uma tradução livre, ou seja, não é apenas você pegar uma palavra, book,
book, table. Não é apenas você traduzir uma palavra, mas tem-se uma ideia dentro dessa tradução, né, que foi transmitida na época, tá? Então, nós temos traduções que têm que ser adaptadas para o nosso idioma para poder transmitir com intensidade a intenção do objetivo do que foi escrito na época, tá bom? Os pseudopígrafos significa falsos escritos, livros não bíblicos ou livros não canônicos, rejeitados por todos, tá bom? Seus escritos se desenvolvem sobre uma base verdadeira, seguindo caminhos fantasiosos. Temos o termo Septuaginta, tá? Que também é um outro termo que é bem conhecido, né? Então, nós temos esse termo aí, que veio lá de Alexandria. A Bíblia é traduzida para o grego por judeus e gregos de Alexandria, incluindo os livros apócrifos. Os sinóticos, temos também os evangelhos sinóticos, ou síntese. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, tá? Pois sintetizam a vida de Jesus. Olha que bênção. Testamento. Então nós temos testamento também, que é um termo, significa aliança, pacto, acordo, tá? Tradução é uma transliteração de uma língua para outra. Então nós temos uma tradução, não é apenas você pegar uma palavra, eu por exemplo estudo inglês, né? Então eu vejo muitas das vezes não é você pegar uma palavra e apenas traduzir a palavra, mas dentro de um contexto que ela foi falada, você traduzindo ao pé da letra, ela não fica da forma mais correta a sua compreensão, tá bom, meus irmãos? Então, variantes, diferenças encontradas nas diferentes cópias de um mesmo texto, mediante comparação. Elas atestam o grau de pureza de um escrito. Amém? Então nós temos aqui, vou falar sobre as curiosidades e nós vamos encerrar. Amém? Então nós temos algumas curiosidades aí relacionadas à Bíblia, tá? Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ou seja, não é que a história de Jó é a história mais antiga, mas a transcrição do livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ó, vamos abrir aqui, até abrir Jó. Na minha Bíblia, por isso que é bom você ter uma Bíblia de estudo, porque você consegue ter mais detalhes, né? Então aqui, ó, quando eu vou abrir na minha Bíblia o livro de Jó, ele vem falando data. Então, na introdução ao livro de Jó, eu tenho aqui quem que é o autor, né? Então, às vezes nós temos um autor que já é estabelecido, né? Já é provado que foi ele, e outros ele menciona que é uma ideia, tá? De algum autor. Então, nós temos a data. Há 2 datas em jogo. A primeira data do homem Jó e de seus antecedentes históricos, e a segunda, a data do autor inspirado que compôs o livro. Este pode ser datado em qualquer período desde o reinado de Salomão até o exílio. Embora o escritor fosse israelita, nada menciona da história de Israel. Tinha à disposição um relato escrito e oral a respeito do sábio não israelita, Jó, cujos antecedentes históricos parecem estar situados no 2º milênio, ou seja, presta atenção, 2º milênio antes de Cristo, de 2000 a 1000 antes de Cristo. Então, aqui no relato, na data, tá vendo? E provavelmente a data em data avançada daquele milênio. Assim como os patriarcas hebreus, Jó viveu mais de 100 anos. Suas riquezas eram avaliadas em cabeça de gado e atuava como sacerdote da família, e as incursões pelas tribos de sabeus, caldeus, encaixam-se no 2º milênio antes de Cristo. Então aqui, tá vendo? Você tem que ter toda uma história por detrás para você conseguir datar um livro ou um manuscrito. Inclusive, você tem até análise química, ou análise do carbono ali, né, da idade, para você saber de qual tempo era aquele manuscrito, tá bom, meu irmão? Para você saber, por
que a gente está trazendo isso? Para você compreender a riqueza, olha a história, o que você tem de estudo, de referência, de composição, de estudo, de confirmação, desde mais de 2.500 anos atrás até o dia de hoje, para você ter isso aqui. Então, não tem como você pegar um livro, um testamento desse e colocar lá em cima, amarelando, ou na gaveta. Meu irmão, entenda a preciosidade. Pessoas morreram pelo Evangelho e pessoas estão tendo a vida eterna através do Evangelho. Olha o período que você tem aí, quase, vamos fazer um apanhado, de 2.500 anos até 50 anos depois de Cristo. Olha o período que você tem. E tem livros que foram escritos antes de Cristo, que depois de Cristo eles foram escritos. Livros que são distintos, mas que contêm a mesma síntese. Olha que interessante. Amém? Então vamos lá para a gente concluir. Foram usados 3 idiomas na confecção da Bíblia. Lembra que eu falei? 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Antigo Testamento, hebraico, aramaico. Novo Testamento, grego. Aí a gente já pega aquela parte lá que o nome era muito forte, né, irmãos? Então, nós temos aí aquela região ali, ela já dominava, amém? Então nós tivemos esses manuscritos aqui, escritos no idioma grego. Foi escrita em aproximadamente 1.500 anos. Então, ou seja, nós temos a história, começou lá em Gênesis 2.500 anos, mas nós não tínhamos ainda a escrita naquela época, mas nós tínhamos a história, né, que foi sendo guardada de algumas formas, tá? E aqui eu disse para vocês, nós temos formas de achados históricos, arqueológicos, né? Você tem todo um estudo, estudiosos estudam até o dia de hoje, para poder comprovar os achados arqueológicos daquela época, para tentar datar, amém, meus irmãos? Então, foi escrito em aproximadamente 1.500 a 1.600 anos, por 40 autores, e contém 66 livros. A Bíblia contém 66 livros, amém? Texto áureo aqui da Bíblia, João 3,16, que é o texto áureo: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, né, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Epístola da Alegria, a carta de Paulo aos Filipenses, foi escrita na prisão, e as expressões de alegria aparecem 21 vezes na Epístola. Amém, meus irmãos? Então vamos parar por aqui, tá? Por hoje é só, né? Eu vou deixar aqui já marcado também para a gente poder continuar, tá? Então aqui eu estou trazendo para você agora informações que a gente não traz no culto, né, meus irmãos? Nós estamos trazendo informações aqui para você poder crescer espiritualmente, amém? Vamos colocar aqui continuar. Bom, vamos lá, meus irmãos, vamos fazer aqui um apanhado, tá? Nós começamos falando de Salmo 138. Nós trouxemos aí, né, o Salmo 138, nós abordamos aí o amor de Davi, né? Independente da posição do cargo que Davi tinha, né? Davi, ele já era rei, ele foi buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, e já tinham tentado trazer a Arca da Aliança de uma forma errada para Israel, ou seja, simbolizava a presença de Deus, estava fora de Israel. Davi, ele se comprometeu, ele criou todo um processo, um procedimento, se humilhou diante de Deus, buscou a Deus, a face de Deus, trouxe a Arca da Aliança novamente para Israel, louvando, cantando e dançando. Davi era o rei, ele foi à frente do povo, amém? Comemorando. Olha como é, por isso que fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi verdadeiramente tinha um amor genuíno por Deus, amém? Nós trouxemos aqui também a parte das abreviações, né, para você compreender um pouco mais das letras do livro, ou do número antes, se for alguma carta, por exemplo, né, algum livro que tenha 1 Coríntios,
primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, primeira Filipenses, Filipenses, primeira Tessalonicenses, né? Enfim, segunda Tessalonicenses. Então nós temos vários. Tem as cartas, João, né? Primeira João, segunda João. Então nós trouxemos isso para você saber mais conhecimentos da parte bíblica, amém? Trouxemos alguns termos também, o significado deles, tá? E tentamos passar para você a preciosidade e a história da construção, da inspiração e da construção da organização que se tem no dia de hoje da Bíblia, Velho ou Antigo Testamento e o Novo Testamento, amém? Vamos orar a Deus, tá? Pedir a Deus para cuidar de nós e nos dar um entendimento para o próximo programa. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar aqui gravando mais esse episódio do Bebendo da Fonte. Deus, eu tenho certeza que o Senhor está entregando um conteúdo de valor, um conteúdo, meu Deus, que a gente não passa no culto, mas que a gente precisa para poder compreender a preciosidade da Tua Palavra, aquilo que o Senhor deixou para nós. Compreender, meu Pai, a história que pessoas no passado, pessoas se doaram, morreram, deram a sua vida pelo Evangelho. Deus, perdoe-nos, meu Pai, por sermos tão rasos. Perdoe-nos, meu Deus, por termos acesso, meu Pai, tanto o livro físico, material, como ele digital. Perdoe-nos por termos acesso, meu Deus, a essa preciosidade, a esse documento, e não fazemos, meu Pai, utilidade, não darmos valor a ele. Deus, permita, meu Pai, através desse programa Bebendo da Fonte, a gente poder transmitir o tesouro que o Senhor deixou para nós. Amém? Meu irmão, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Aproveito para convidar você, participe dos nossos cultos. Nós temos cultos presenciais e online, às terças-feiras e sextas-feiras às 19h30 e domingos às 19 horas. Amém? Esteja atento às nossas mídias sociais. Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui uma igreja de propósito, uma igreja de construção, de edificação dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Uma semana de vitória. Até o próximo Bebendo da Fonte.